Boa tarde, você aí que está acompanhando o comecinho aqui do seu Entre Família. Muito boa tarde, amados. Bem-vindos. Estamos ao vivo aqui juntinhos com você e queremos ser boa companhia nessa tarde mais uma vez. Isso, boa tarde, Brasil. Ó, todo mundo foi falando de uma vez. Eu até estranhei eu hoje. vou ficar quietinho, eu vou falar Eu estranhei, só falei assim, quando- eu acho que vou ter eu que começar, porque eu sempre fico depois. Eu gostei. Foi legal. Gostei. A gente combina esses dias. Aham. Boa. Olha aí que Assim, não significa agora o Abinal, não significa que ele estava tranquilão. É. Você viu que ele atropelou minha última frase? Ah, foi. Foi. Não, Então tá tudo bem. apressado. Sempre alguma Você viu? coisinha vai, Não, né? é vontade de falar com você de Juntamos casa. os Vai, três. amigo. Vai, amigo. Vai. Boa tarde, Brasil. Bom estar com você nessa tarde de quarta-feira, meinho de semana. Tamo junto por aqui. Reloginho bateu às 2h30 da tarde. Você sabe que o Entre Família tá chegando para te fazer companhia até às 4 e para falar hoje sobre A força da família. força. A influência que uma Linda. família tem na vida dos filhos, dos demais envolvidos nessa perspectiva de viverem juntos o dia a dia. Gente, influência em família, esse é o tema de hoje. É verdade, hein? E a gente vai conversar por aqui no Entre Família sobre essa influência que ela pode passar também pela parte musical. A família pode ser impactada se os pais, os avós, tal, já gostam de música, tá nesse universo da música, são apaixonados, isso pode passar para os filhos que também podem já trazer o DNA e levar adiante. E Pelo menos pensando- essa é a história que nós vamos abordar hoje, ou explorar hoje. Mas a gente pode pensar e deve pensar a influência da família em todos os sentidos, para certeza. mal e para bem. É. Mas é o caso, sabe, de qual família? Ah. Uma família linda que a gente vai receber hoje aqui. Família Matos, tá ali, ó. A esposa Ai, linda, gente. a Carolina, o Jaime também, esse cara, olha só o jeitão desse camarada, mas olha os pequenos, Aham. os filhos, com todo carinho a gente recebe essa família querida e nós vamos ver a influência e o jeito, percebendo o talento, o jeitinho que já desenvolvem a música e o que esses pais fazem para inspirar e para crescer esse dom. Verdade. E o legal é que muita gente em casa talvez olhou para eles ali, eu acho que eu os conheço das redes sociais. Eu Isso aí. já vi. E é através das redes sociais que eles descobriram um ministério também, né? Sim, lindo, uma família muito talentosa e não é de hoje que usa a música para falar de amor e não é qualquer amor, é o amor de Deus. Vocês vão conhecê-los mais de pertinho daqui a pouquinho, ouvindo a sua própria história. Nós temos ainda um momento na prática, vamos fazer aqui um momento de musicalização, diz que tem desafio pra gente. Oh. Ei, É. de novo. Com música? Aham, ela vai colocar a gente para cantar. Ah, Ai, não, Já tô acredito. sabendo, tô Então, sabendo. O ouvindo pessoal que essas ondas aí vai dar um colocar a gente- curto-circuito lá se eu começar a Ai, cantar. não, também não é assim não. Não. Não, será? fale por você. Não, Olha por isso por que eu falei, ó, você. se eu começar a cantar, vai dar um curto-circuito lá entendi. na TV. Vocês são Não, uma mas dupla. nós juntos a gente se ajuda. Tá bom, eu vou Isso. acompanhando, vou A gente se acompanhando. ajuda, É. Você não vai solar, sorte sua. Não, se Mas no acontecesse, contexto ali acabou a vai dar audiência. certo. Mas a professora é boa, viu? É boa. Sensacional. Vamos lá. Gente, o seu Entre Família tá só começando, tem isso e muito mais a sua interação a partir de agora. Já estamos no ar. Pessoal, qual é a influência que a sua família exerceu sobre você? Ou como você tem influenciado a sua família pelo que você é? Eu quero conversar com você e aqui do Entre Família de hoje sai uma pergunta aí, tá bom? O que a sua família te influenciou para quem você é hoje? Pensa um pouquinho e todos nós carregamos um pouquinho de todo mundo aí da nossa casa, mas a influência, sabe o que eu lembrei? Tem algo que eu li num livro muito especial, que é o livro Lar Adventista. Não há nada nesse mundo mais forte para que se pregue sobre o evangelho do que uma família bem ordenada. Mais do que qualquer pastor pregando num púlpito na igreja, é o que uma família vive quando vive o evangelho e como abençoa e influencia tudo ao seu redor. Por isso, então, a gente quer que você participe com a gente. O QR Code está aí na tela, mas o número do nosso telefone, do WhatsApp, é o 12 98 315 0249. Fala com a gente aí. O que você entende como a influência da sua família sobre você para o que você é hoje? Fala com a gente.
É, gente, porque família é o principal motor no desenvolvimento da vida de todos nós. E o que também comprova a ciência vai nessa direção. Estudos nas áreas de psicologia, neurociência e economia também mostram que o ambiente em casa molda diretamente o cérebro e o futuro, portanto, das crianças. Pesquisas de longo prazo, como o famoso estudo sobre experiências adversas na infância, revelam que disfunções familiares graves, como a negligência, o abuso, geram o chamado estresse tóxico. Esse estresse altera a estrutura cerebral, compromete a saúde mental e aumenta o risco de doenças na vida adulta. Por outro lado, o afeto combinado com limites claros produz efeito inverso. Crianças que crescem em um ambiente afetuoso e de muito diálogo, isso sem abrir mão da firmeza. Elas vão demonstrar um desenvolvimento muito melhor da sua autoestima, autocontrole e melhor desempenho escolar. Além disso, o investimento nos primeiros 5 anos de vida dentro do lar traz o maior retorno social e econômico possível. De acordo com dados de ganhadores do Prêmio Nobel, apoiar as famílias na primeira infância é a maneira mais eficaz de reduzir a criminalidade e construir uma sociedade muito mais justa, porque tudo começa dentro de casa. É verdade. E falando dentro de casa, é o momento já de receber a matriarca dessa família, né? A gente recebe aqui a Carolina Matos, ela que trabalha com musicoterapia, então já está no DNA essa questão da música. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Seja bem-vinda, fica à vontade. Obrigada. Bem-vinda, E vamos amiga. conversar sobre essa influência que vocês têm exercido através da música nas pessoas ao redor de vocês também, e até onde chega o sinal da internet. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito bom, nós estamos muito felizes em estar aqui com vocês, compartilhando um pouco sobre esse tema que é tão importante, né? Família e influência. E eu acredito que o ponto alto seja o testemunho, o exemplo. Nós, quando eu digo nós, eu e meu marido, nós viemos de uma família cristã e uma família musical. Então, consequentemente, nós seguimos para esse caminho também. E quando as pessoas elas nos abordam sobre como que é o incentivo, né, para o Brian e a Laila, não há nada direcionado de forma direta. Em momento nenhum da nossa jornada, né, deles até hoje, a gente chegou e falou, olha só, você precisa aprender um instrumento, vem cá, para aqui que a gente vai fazer um aquecimento vocal, ensinar a fazer segunda voz. Não, eles simplesmente vivem isso já com a gente na prática, porque a música, dentro da nossa realidade familiar, ela faz parte tanto de rotina, no meu caso, tanto de trabalho e também nós como ministério em igreja, né? Então é música em todo canto, em todo aspecto. Eu digo que a minha playlist é uma playlist muito eclética. Enquanto eu estou treinando ou fazendo uma caminhada, você pegar meu fone de ouvido, eu estou ouvindo música de Dia dos Pais, música de cantata de Natal, para aprender para a escola. Aí dessa música pula para uma música do Ministério de Louvor, nova da semana que tem que aprender. Então é uma coisa assim, em todo canto, em todo momento. Carol, e quando você passa a perceber que as crianças têm também esse tino, porque você falou, não forço, a gente não obriga, mas aí começa a se entender, olha, ele parece que tem ali um tonzinho bom no jeito de cantar, é afinado e tal. Eu não tive isso em casa, minha família não teve cultura musical dessa forma, mas lógico, vocês vão percebendo como isso aí. Então, é natural e você percebe o diferente, né? Por exemplo, eu tenho registros do Brian com 2 aninhos de idade fazendo do banquinho da sala uma bateria e tocando uma percussão, fazendo uma coisa que eu não sei fazer, entende? Já no ritmo. No ritmo perfeito, e ele pedindo, e ele falando, vive, vive, mamãe, vive, que era vive? Para eu cantar porque ele vive, porque ele... Uau. E no batuque ali, entendeu? Perfeito, ritmado, naturalmente. Mas aí você também pega essa origem, né? A minha gestação toda na igreja, ensaiando até tarde. O marido, ele também toca bateria, então nós também estávamos, né, sempre à frente do Ministério de Música na igreja. Então, muita música, houve música.
Nasceu um mês ali em casa, que tem que ficar. No primeiro sábado que pôde voltar para a igreja, estava lá no primeiro banco, deitadinho no bebê conforto, bem de frente para a banda. Todo mundo, gente, tá muito bebezinho, recém-nascido, vai pro fundo, barulho. Não, isso aqui vai se acostumar. Não tem essa, dorme. Ambos sempre dormiram tranquilamente com música alta, entendeu? Então, assim, cresceu, aí nós percebemos essa questão rítmica dele natural. Tanto para fazer um beatbox e crescendo. O pai toca, aí ele se interessa, ele senta na bateria, toca, tem o ritmo já natural. Então, hoje, depois de determinada idade, a gente incentiva. Tem uma bateria eletrônica, ele bota o fone de ouvido dele lá, toca, 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 mas em momento nenhum determinamos algo. Já a Laila, a mesma coisa. Tem vídeo dela sem saber falar, sem saber falar uma frase com 3 palavras, mas cantando. Ah, ele agora, entendeu? E afinada. E esse é um ponto, né? Porque Exato. quando os pais gostam de música, cantam, enfim, já fica naquela, será que a criança vai vir afinada? E aí você fica naquela... Querendo ou não, uma Não gerar pressão, né? Cuidado para não gerar pressão na criança. Isso, e aquele será que vem afinado? Na hora que você ouve cantando afinadinho, ufa, vai ser mais fácil. Que alívio. Mas assim, eu digo de forma sincera, né, que da nossa parte, as pessoas, elas vêm mais de fora do que de nós. Eu lembro do Brian novinho, enquanto a gente ia sair para se apresentar, cantar em alguma igreja, o pessoal perguntava, e tu, cara, já canta? Eu não sei o quê, entendeu? Tem assim, as pessoas esperam isso, né? Mas a gente nunca botou essa pressão, essa cobrança sobre. Mas eles demonstraram os dons naturais deles, os talentos naturais deles, e nós percebemos. Porém, também nunca pressionamos. Aí, da Laila, já vem esse desejo de cantar. Ela gosta de cantar, e ela me olha, ela quer imitar tudo que faz, imita, e ela pede para estar lá em cima no Ministério de Louvor. Em casa, na frente do espelho, você tá na sala, ouve a Laila falando no quarto sozinha, você vai lá espiar, ela tá de frente pro espelho, pregando, porque Jesus! E aí canta, aí... Já o Brian, não, o Brian já é mais na dele, ele prefere estar lá tocando, mas ele também tem o dom do canto. Então, assim, nós precisamos ter essa sensibilidade de conseguir identificar, né, os dons sem pressionar, não, você tem que isso, tem que aquilo, mas sim identificar de fato aquilo que a criança tem e que gosta de fazer. Né? Carol, e foi assim também com você e sua família, se nós pensarmos que as crianças são a 3ª geração ou mais, se pensarmos nos seus bisavós envolvidos com música, deve ter sido exatamente assim com você, com a sua irmã, receberam essa herança e estão transmitindo naturalmente e sendo a música um veículo poderosíssimo para a compreensão das verdades que nós cremos, biblicamente falando, para também causar harmonia na família, com o tempo junto, aprendendo a cantar. E aí a gente volta a falar sobre isso, mas acho muito bonito que possamos fazer menção também ao que seus pais fizeram na educação de vocês, e isso perpassando para uma outra geração. Por falar em outras gerações, as gerações de agora precisa sempre ser levada a considerar com muita propriedade, com muito amor e respeito os idosos. É bem notável que, se olharmos como tem sido a dinâmica nos dias de hoje, pensar pessoas mais velhas é pensar descartar, como se fossem inúteis agora. Outrora eram úteis para o sustento, para a manutenção, para a educação. Eram eles que estavam nos educando, nos fazendo, nos construindo, mas numa velocidade muito rápida desse mundo extremamente coisificado, nós podemos descartar aqueles que agora já não têm mais a utilidade do outro momento. Mas não se trata de ser útil ou não útil, trata-se de ser uma vida, trata-se de ser alguém que devamos honrar. Nós estamos falando dos nossos pais, dos nossos avós, nós estamos falando de amigos da família, estamos pensando nas pessoas idosas. E em se tratando da campanha Quebrando o Silêncio, que é uma campanha efetivada pela Igreja Adventista há muitos anos. E a cada ano nós levantamos um tema.
outras vezes as mulheres e a violência que as mulheres sofrem. Outros anos nós falamos sobre as crianças. Agora nós estamos falando outra vez com relação ao cuidado com os idosos. Para você saber mais e como trabalhar na sua comunidade, como trabalhar na família, o tema cuidado com os jovens, o combate, o enfrentamento a essa violência muitas vezes cometida contra o idoso dentro de casa, com negligência, com atitudes grosseiras, com muitas vezes se apropriar dos seus bens e, por fim, outras violências. Para você conhecer mais, pode acessar o site que nós temos, quebrandosilencio.org, com muitas outras informações para você. Quebrandosilencio.org. Vamos nos unir em torno de um tema tão necessário. O cuidado aos idosos é responsabilidade nossa. Afinal de contas, um dia eles cuidaram de nós com muito amor. Verdade, extrema importância mesmo, né? E é o que a gente sabe hoje vem das gerações antigas também, a importância de ouvir quem tem os cabelos grisalhos, cabelos brancos, histórias e música também. E é assim que aconteceu na sua vida também, né? Avós cantavam já, pais, como é que era essa geração anterior? Família, né? Eu digo que nós tivemos o privilégio de nascer numa família cristã, numa família musical e numa família onde pertence a uma igreja que dá espaço para a nova geração. Ótimo. E isso é uma coisa que eu acho muito importante também. Sempre que eu vejo alguma apresentação de criança na igreja, se fala assim, vamos ajudar, né? Toda essa igreja faz parte de conduzir essa família, essa criança. E é esse contexto, porque uma criança com um talento, um dom, se ela não tem um ambiente onde ela possa exercê-lo, ela pode estar enterrando aquilo. Então, eu também gostaria de valorizar, de enaltecer as igrejas que dão esse espaço, que valorizam o desenvolvimento das crianças, né, da nova geração nesse sentido. E nós crescemos num lar musical. Eu me lembro perfeitamente dos sábados à tarde, chegando da igreja, terminava de almoçar, minhas tias se reuniam, tia Luciana pegava o violão e elas começavam a ensaiar. Eram as irmãs Matos. E aí estava eu e meus primos brincando pelo chão e elas cantando. E eu lembro, a minha memória musical, minha memória afetiva, ela é muito forte nesse ponto de eu com 5 anos em diante, assim, ouvir muitas vozes. Eu lembro de ouvir muitas vozes em harmonias. Elas eram umas 6, eram em 6. E parecia que cada uma fazia uma voz diferente. Eu achava aquilo incrível. Eu ficava assim, nossa, quantas vozes. E eu sempre admirei a voz mais grave, né, o contralto. Eu ficava assim, eu vou fazer. Quando eu crescer, aí, às vezes eu me empolgava e cantava junto. Peraí, que agora não é... ouve. Então, assim, eu cresci nisso, ouvindo isso. Da mesma forma, o meu marido. Ele também cresceu num ambiente onde a sua família cantava, tinha músicos, o tio Sérgio, compositor, e cantou quarteto, aquela coisa dos quarteteiros, sabe? E também vem de uma igreja onde investiu e incentivou a nova geração. É uma igreja que abriu uma escola de música para que os seus adolescentes aprendessem instrumentos para servir a igreja. Legal. Então, hoje, a igreja de Jardim Novo tem uma banda que é fruto, sabe? Ele, baterista, hoje, fruto desse incentivo da igreja. Então, não só a rede familiar, mas uma igreja que também enxerga isso é muito importante. Da mesma forma eu, da idade do meu filho, participava de coral, de crianças e tudo mais. E hoje eu tento retribuir. Hoje eu direciono, né, um coral infantil na minha igreja, o Coral Seven Kids, e ali você consegue identificar crianças que às vezes não fazem parte de uma família musical, crianças que às vezes faz parte do clube de desbravadores, aventureiros. Os pais nem são cristãos, mas você ouve e você percebe que aquela criança tem um dom, um talento. E ali você desenvolve, mostrando a ela como ela pode exercer aquilo e oportunizando ela de daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, estar ali assumindo o ministério de louvor da igreja. A importância do que é uma igreja que tenha olhos para essa integração das gerações. Exato. E quando uma igreja tem crianças e adolescentes, ela está viva. Exato. E é lindo ver isso, as comunidades que aprenderam isso, esse toque lindo da Carol. Mas tem aqui, Carol, já gente que quer compartilhar interações. A Júlia Marques. A principal influência da minha família é o envolvimento com a atividade, ó, que ela acabou de dizer aqui, com as atividades da igreja. Eu sou muito grata por ter crescido nesse cenário, parecido com o da Carol. Uma influência recebida na infância e que carrego até hoje, aos 34 anos de idade. Legal. Mas parece que tem mais uma aí, antes do intervalo, então vou aproveitar. Ó.
A Gabi, minha família teve uma grande influência na pessoa que sou hoje, principalmente pelos valores que me ensinaram, como respeito, amor, responsabilidade, honestidade e empatia. Com eles aprendi a enfrentar as dificuldades, valorizar as pessoas que estão ao meu lado e nunca desistir dos meus objetivos. Tudo o que vivi com a minha família contribuiu para formar a minha personalidade e a maneira como eu vejo a vida. Bonitinha. Ela Beijo, resume Gabi, algo que é a querida. realidade que a família devia ser pra gente, né? É esse suporte pra gente chegar àquilo que de fato Deus quer que a gente viva. É verdade. E falando em família, daqui a pouquinho a gente quer ver a família completa aqui, viu? O Jaime, a Carol já está aqui, né? O Brian e a Laila. Daqui a pouquinho eles vão estar com a gente fazendo uma atividade aqui na prática, para a gente ver sobre essa questão do ritmo e tal. Aí disseram que vão inventar coisa para a gente também, não sei. Vamos ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Influências em casa, esse é o assunto de hoje aqui no nosso Entre Família. Influências boas, mas também podem vir influências ruins. E né, essas Gabi? nós vamos evitá-las, mas Com elas toda sempre certeza. aparecem, porque o ser humaninho, olha, só Jesus na causa. É verdade. Mas há famílias que são muito estruturadas em colunas que sustentam uma geração após geração, dando significado, sentido e experiência bonita de se ver família, principalmente e acima de tudo servindo a Deus. Com toda certeza. E agora chegou um momento ali, a gente tinha comentado um pouquinho antes, onde a gente vai conhecer um pouco mais da família como um todo agora e até mesmo fazer uma artezinha ali, tem alguns instrumentos musicais criados e a gente quer saber agora, ô Carol, o que que vem pra gente aí nesse momento? Bom, para esse momento na prática, eu achei por bem trazer aqui um esclarecimento, uma dúvida muito grande que as pessoas têm. Eu sou professora de musicalização e coral na Escola Adventista de Palmas Sul, inclusive um beijo para os meus alunos, meus colegas. E sempre alguém ouve, professora de musicalização pergunta, você me dá aula de canto? Então eu pensei, vamos trazer a diferença de cada coisa. A musicalização infantil é uma coisa, a aula de música, canto, instrumento é outra coisa e a musicoterapia também é outra coisa. Nós vamos ver isso na prática, tá bom? Vamos começar aqui com a aula de musicalização. Como eu inicio minhas aulas de musicalização na sala de aula? Primeiramente, vou apresentar a vocês o que temos aqui, são instrumentos, tá bom? Instrumentos recicláveis que você pode fazer aí na sua casa, para o seu filho. Uma garrafa PET comum, 200 ml, maiorzinha, do jeitinho que você quiser. Um pouquinho de grão dentro e você já tem um chocalho, tá bom? E eu sugiro, ó, eu indico o arroz, porque se botar feijão, o barulho, você não vai aguentar muito tempo, não. Boa. Nós temos aqui também tambores de lata de leite. Esse tamborzinho, se você utilizar o lado plástico, também é mais agradável do que você usar o lado oposto. Mas vocês acreditam, qual é o lado que as crianças preferem tocar? É o mais barulhento. É esse lado aqui. Meu filho pegava tampa de panela, isso aí. juntava tudo ali e fazia aquela bateria dele. Era uma barulheira boa. É isso aí, tá musicalizando, isso é musicalização. E aí, eu inicio minha aula assim, com a minha música. Eu peço para os meus alunos acompanharem com o estalar de dedos, vamos estalar os dedinhos comigo assim, com a tia Carol. Eu sou a Prof. Carol, minha aluna, ó, e vou cantar algo pra você. Preste atenção, musicalização. Nós vamos muito aprender com as palmas. Eu sou a Prof. Carol, e vou cantar algo pra você. Preste atenção, musicalização. Nós vamos muito aprender. Nós vamos muito aprender. Nós vamos muito aprender. Pam, pararam, yeah. Faltou isso na minha vida quando eu era criança. Por isso que eu investi. Os meus ficaram 4 meses, a Kayla tinha, e o Kalel tinha 4 aninhos, quando a gente começou com eles na musicalização. E alguém disse para nós, entre investir em línguas e música no começo da vida, pegue e invista em música. Isso. Porque quando eles crescerem, o lado direito do cérebro já vai estar desenvolvido, e esse cérebro agora funciona
para aprender línguas. E eles Exato. aprenderam línguas facinho, Exato. porque aprenderam música. Exato, legal. é o estímulo. E dentro dessa canção simples, nós trabalhamos coordenação motora, ritmo, porque você tem que cantar e bater a palma ou estalar do dedo no ritmo correto. Eu digo que a música e ritmo e movimento, você precisa usar 100% do seu cérebro, porque você está batendo aqui, cantando, lembra da letra, o ritmo, a melodia, a hora de parar, a hora de entrar. Então, a musicalização, ela é praticamente isso. Em sala de aula, nós estimulamos e ensinamos o quê? Ritmo, identificação de sons, ambiente, o silêncio. Faz todo mundo silêncio, que som nós ouvimos? O som do ar-condicionado, o som do pássaro. A criança precisa ter essa identificação, saber o som grave, o som agudo, o som baixo, o som alto, a pausa, que é muito importante. Então, nas aulas, eu trabalho esses pontos e as crianças chegam em casa, saio na portaria da escola e diz: olha, ontem minha filha me corrigiu. Eu falei: nossa, você está... esse grito fino. Não, mãe, é agudo, não é fino. Entendeu? Então, são coisas simples que desenvolvem a criança na sua fase inicial da vida, né? E além de música, né? A música, ela gera bem-estar, é uma atividade coletiva, onde há o desenvolvimento ali de conversação, interação com os colegas, isso é muito bom. Agora vamos a uma sessão de musicoterapia. A musicoterapia, ela é voltada para o estímulo e desenvolvimento de fala, principalmente para crianças neurodivergentes, né? A musicoterapia, ela não é só utilizada para crianças. Ela também pode ser utilizada em qualquer aspecto, em qualquer situação da vida. Existem estudos, né, que mostram e comprovam que já foram utilizadas de forma muito eficaz para pacientes com acidentes neurológicos, que teve algum tipo de trauma e aí ficou com alguma coisinha, alguma dificuldade de memória ou algo do gênero, e foi feita a musicoterapia com esses pacientes e houve uma regeneração. O próprio Alzheimer também. Exato. Né? E também na terceira idade. Como ouvi você falando, né, sobre a temática desse ano, na terceira idade a musicoterapia, ela é extremamente útil. Se você vê aqueles grupinhos de idosos que tem dança, ritmo, aprendizagem de instrumento, mas principalmente para o Alzheimer. Porque a música, existe algo chamado memória musical. E para o Alzheimer, essa memória musical, ela traz exatamente momentos, exemplos que temos reais, né? Exemplos, testemunhos reais de pacientes com Alzheimer que não reconhecem seus cônjuges, seus filhos, e esse filho chega para visitar esse pai e esse filho canta uma música que esse pai cantava para ele dormir. Esse pai rapidamente retoma e enxerga esse filho. Por quê? A música ativou essa memória musical, essa coisa que é muito forte, né? E na musicoterapia, que no caso a minha especialidade é voltada para a infância, né, para as crianças neurodivergentes, crianças atípicas que têm alguma dificuldade de fala, crianças autistas que não falam, não verbais e tudo mais, ou com algum atraso de fala mesmo, nós utilizamos da música com o fim dele cantar afinado, dele cantar em vozes. Não, a finalidade é com que ele fale, com que ele desenvolva a fala. Então, tudo na musicoterapia é utilizado para que ele fale, para que ele estimule ali, desenvolva, emita algum som. E eu já tive pacientes que não falavam papai e mamãe, mas cantavam ia, ia, o, entende? E aqui eu vou simular um exemplo, né, do que eu uso muito em musicoterapia é o Seu Lobato. Por quê? É uma música super animada e não tem nada mais legal do que imitar o som dos animais, né, gente? Então, canto o Seu Lobato e sempre pauso, incentivando para a criança, emita o som do animal. Às vezes, fica o silêncio absoluto. Mas a repetição, sessão após sessão de terapia, você tem uma criança cantando ia, ia, o e imitando o som dos animais. Então, vamos fazer aqui? Toma esse chocalho para você tocar. Tem pra gente também? A gente pode entrar nessa... Vamos, pode pegar aqui. Nessa onda aí de fazer um sonzinho. Pastor, agora é hora de aprender, Meu viu? sonho era ser baterista. Rapaz, agora é o momento, ó. Percussãozinha aqui. Vamos ver como é que você é no ritmo, hein, pastor? E agora lascou. Agora é que eu quero ver. Qual que eu posso entregar pra Darlene? Pode esse aqui. Esse aqui? Tá. Darlene, você quer percurso? Bom, os dois são percussão, né? Mas você quer o chocalho? Eu acho que O chocalho, né? Então tá bom. É mais infantil. Ó. Esse aí é mais profissional. Esse é mais legal. É profissional. Aqui, ó. Mais grave, mais agudo. Isso aí. Vamos lá. E aí nós iniciamos assim, com o Seu Lobato.
eu vou cantando e quando chegar o som dos animais eu pauso para que essa criança tenha a oportunidade de compartilhar aí da música. Vamos lá? Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, oh. Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado, ia, ia, oh. Vocês iam, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um cavalo, ia, ia, oh. Era pra cá. Ah, que dia. Cadê o cavalo? A gente desconcentrou ela, gente. Vamos relinchar tudo junto. Cadê o cavalo? Era pra lá, era pra todo lado, ia, ia. Agora eu quero você, hein? E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, oh. Era Au, au. pra cá, era De novo, aí, ó. Au, O ritmo. au. Eu comecei a rir. Fiz que nem a minha Au. professora. Ué, era au, pra pra lá. lá, era Au, pra pra cá. E nisso é uma sessão muito divertida. A criança gosta de música. Eu utilizo materiais, né, imagens e os bichinhos mesmo para eles pegarem. E vai se soltando e vai verbalizando, vai emitindo sons. Também tem canções como a da Cobra, que é para auxiliando a fono, né? Porque a musicoterapia trabalha em parceria com a fono. Então, eu vi uma cobra tss, andando na floresta, tss, 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 subindo na árvore. Prrr. Tudo isso são exercícios que a fono faz. Só que a fono fica, ai, que coisa chata, tem que... Mas na música fica legal, entendeu? Descendo da árvore. E com isso, a gente desenvolve fala, verbalização das crianças na musicoterapia. E outra coisa totalmente diferente é o quê? A música. A música é canto ou instrumento. E aqui, nesse momento, nós vamos exemplificar de forma bem básica o canto com todos vocês e faremos harmonia. Agora, hein, pastor? Meu marido, Deu até uma tremedeira Jair ali, ó. Evandro, vai passar vozes para vocês de uma música super conhecida, né, meu bem? Isso. Para que nós possamos harmonizar aqui. Vamos fazer um coral aqui bem bonito. A mais fácil, pode deixar para o pastor, viu, Jair? Tá bom. A melodia. A melodia. E ainda assim eu vou desafinar. Mas pode compartilhar comigo também a melodia. Eu fiquei sabendo que a Darlide canta. A Darlene Ela canta, Mas ela tá melodia, fazendo um tipo aí. Melodia. Então a gente vai se ater aqui em 2 pontos, né? Certo. A harmonia vocal e a técnica vocal. Tá? Basicamente essa aí. A gente vai começar com a harmonia. Tá? É uma música bem facinho. Você pode fazer a melodia, tá? Boa, aí, Darlene. Aquela. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Ok. É isso aí, melodia. Quem é o tenor aí de vocês dois? Pastor, Eu sou mais pro barítono. eu sou baixo. Você tá mais pro marido, então é aqui, ó. contigo. Você vai fazer essa voz aqui, ó. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Seria o tenor, tá? Repetindo, hein? Deus é tão bom. Deus é tão bom. Agora o baixo aí, né? Rapaz, vamos ver. Aí você vai ficar aqui, ó. Deus é tão bom. Nesse tom mesmo? Deus é tão bom. Ok? Primeiro. De novo. Deus é tão bom. Tá alto, né? Deus é tão bom. Vamos tentar juntar isso aí agora? Boa. Deus é Deus é tão bom. Deus. Ok?
Eu vou fazer junto também pra ficar legalzinho. Vamos lá? E pra quem não sabe nem cantar, como é que faz? Articula no articula, tambor. Aí Só vai. A diretora tava perguntando aqui, ó. tambor, desce o O chocalho. diretor perguntou aí pra quem nem sabe cantar. Tá aí, viu, diretora? Mas ela sabe também, cantando louvor da igreja lá. Vamos lá? Depois a gente 1, 2, 3, 4. Deus é tão bom, Deus é tão bom. Viu que já surgiu uma Olha aí, rapaz. harmoniazinha aí? Esse tom tá alto pra mim. Acho que oitavar fica melhor, né? Vai ficar melhor, né? Mas é isso aí. Basicamente, essa é a harmonia. Agora, uma técnica vocal simples, uma das que as pessoas mais utilizam, que é o vibrato. Basicamente, uma voz branca seria: Deus é tão bom. Com vibrato seria: Deus é tão bom. Seria um vibrato. Aí tem voz, né? Aí tem técnica, canta, né? aí tem poder. Quem que pode Agora eu fazer vou esse sair vibrato correndo. pra gente aí? Eu vou sair correndo ali, eu volto daqui a pouco, tá? Baixo Abinal. ali, O quê? Faz um baixo vibrato ali aí. é capaz de saber fazer o vibrato. né? Eu não sei fazer vibrar direito, não. Deus é tão bom. Peraí, deixa eu tentar num tom mais tá. Na sua zona de conforto. Deus É tão bom. Aí, Isso aí. O vibrato sai bem zoado. Lá no finalzinho, isso aí. A técnica Rapaz, eu do sempre tive vibrato dificuldade de fazer vibrato. seria Pra mim assim. vai parecer que eu tô nunca faz, tremendo. né? Mas se treinar... Tão bom. No finalzinho. Aí. Aí, ó. Essa seria a tá técnica vendo? do vibrato. E é isso que a gente aprende numa aula de música canto. Pronto. Né? Ou você pode fazer uma aula de música para aprender a tocar um instrumento, ler partituras e tudo mais. Então essa é a diferença na prática dessas três coisas. Todas elas utilizam da música como meio, mas a finalidade é diferente. E é isso. Muito. Que arte. Bom. Ufa, sobrevivi. Rapaz, Tá tava vendo? suando aqui, Foi viu? tão- é. Fica Olha. um incentivo. Tô meio Tá suado aquelas- já aqui já. Fica um incentivo. Que lindos. Vocês Coisa continuam linda. com a gente, né? Sim. Então tá. Eles E vão essa cantar a professora família toda. Daqui a pouco quero maravilhosa. ver cantar, viu? Não, e você vê a professora, já Não pode é? ser apresentadora também. Verdade, Sim. verdade. Família toda, contratada. aliás, todos E aí eles eles. vão Ele também Regendo arrasou. ali, ó, de uma forma sensacional. Lailinha ali só no back, ó, maravilhosa. Meus amores, por falar em música e por cantar como nós estamos cantando, tem música chegando lá em Brasília, via Rádio Novo Tempo, que estreou lá tem alguns dias. Tudo que entra na nossa casa tem o poder de influenciar a vida da família, não é? E aqui na Novo Tempo, nosso propósito é entrar nos lares, levando esperança. Nós queremos fazer companhia nos momentos difíceis, lembrar que Deus continua cuidando de cada detalhe da vida e queremos ser companhia também nos momentos alegres, afinal de contas, nós somos família. É por isso que nós estamos celebrando tanto a cada dia a nova cidade alcançada, um novo lugar alcançado. A nossa alegria mais recente foi a chegada da Rádio Novo Tempo, como eu disse, lá no Distrito Federal. A programação está alcançando mais de 3 milhões de pessoas. São famílias que passam a ter acesso a conteúdos que apresentam a mensagem de Deus o dia inteirinho. É uma música que fala ao coração, uma palavra que traz direcionamento, mensagens que podem transformar, que podem não, são mensagens que transformam verdadeiramente relacionamentos, fazer a diferença na vida da gente, fazer a diferença dentro da casa das pessoas. Mas para que essa mensagem continue chegando cada vez mais longe e para que nós também alcancemos outros lugares, a sua ajuda é fundamental. Nesse mês, nós estamos convidando você a fazer uma doação especial para atender a muitos pedidos que nós estamos recebendo dos ouvintes lá no Distrito Federal. Pedidos de cursos bíblicos da revista Esperança. São pessoas em busca de respostas, sedentas pelo Evangelho, e elas já estão aguardando esse material chegar. Vem fazer parte com a gente dessa empreitada para mandar para cada pessoa que nos pedir, sem que elas precisem pagar nada por isso, porque nós estamos levando a palavra até o coraçãozinho delas, sem que elas tenham custo. Nós fazemos essa empreitada juntos. Faça a sua doação pelo Pix. A chave Pix é anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Ou envie uma mensagem para o WhatsApp 12 981 76 6630. Você pode tirar as suas dúvidas por ali, mas manda a frase: quero doar.
Afinal, é um convite para você se envolver. Seja um anjo da esperança, ajude essa mensagem a alcançar muito mais famílias que talvez você nunca conheça por aqui, mas que podem ter a vida transformada pela palavra de Deus. E um dia nós estaremos todos juntos celebrando essa experiência de um dia termos sido encontrados pela palavra poderosa do Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador. Vem ser anjo no novo tempo, vem ser anjo da esperança, vem ser novo tempo. E aí, que som se ouve da sua família? Qual é a influência que você está espalhando ao redor? O Entre Família volta já e você fica com a gente aí. Que bom estar de volta com você aqui no Entre Família, falando sobre influências familiares. E aí a gente está recebendo aqui uma família musical que, através da música, entenderam esse chamado de Deus para levar esperança a outras pessoas. Através da internet, eles já têm músicas lá, vídeos deles que já alcançaram milhões e milhões de pessoas. E o retorno que eles têm recebido é muito grande também, de pessoas voltando para Cristo, tendo a vida transformada. Eu vi uma reportagem que uma TV fez com eles e eles falam de Jesus assim sem vergonhinha. É isso mesmo. Já participaram de um programa famosíssimo na TV brasileira. Chique, né? Chiquíssimo. Não sei nem como eles aceitaram o convite de vir humildemente aqui. É o melhor aqui, né? É claro, estão em casa por aqui. Sabe o que eu fiquei pensando agora enquanto você falava sobre a influência das famílias, né, que é o tema de hoje? Qual será a influência que nós, entre família, causamos na vida deles, né? Verdade. Eu espero sermos boa influência para você aí de casa, viu? É claro que tem uma baguncinha ou outra de vez em quando, mas é pra gente dar risada e trazer essa leveza aí pra vida também, porque... E para se sentir, logicamente, entre família. Exato. É isso uma família real. Se não tiver um bom humor aí, por favor, aonde Jesus está, o coração o quê? É alegre. É feliz, é alegre. Onde Jesus está é feliz. Bom, então vamos ouvir a família Matos agora cantando pra gente aqui no seu Entre Família com muito amor. É isso. E a música linda. é Eu e Minha Casa. Já vamos ouvi-los. Bendita ser a nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada em nós, glorificaremos ao Senhor. Em que minha casa está firmada, é Ele, o amor que alcançou a minha casa, é Ele,
Uau, Amém. Que lindo. Essa música é uma declaração, né? Isso, É uma eu ia letra perguntar. linda e é uma realidade que nós desejamos, que nós colocamos em prática na nossa família e que nós desejamos para todas as famílias, né? Que eu acredito que a humanidade, a sociedade, ela é composta por famílias, as pessoas são compostas por famílias. E se nós tivermos famílias edificadas na rocha que é Cristo, nós teremos uma sociedade melhor. Eu creio que é uma mensagem. Eu, quando abri o programa, lembrei de um texto que existe no Lar Adventista. O maior argumento ao favor da verdade é uma família bem estabelecida. É verdade. E onde a casa é construída sobre a rocha, que é Cristo, e é nele, e é o jeito que a gente colhe essa decisão no que está na expressão do rosto de vocês. Porque tem coisas que a gente coloca por fora, tão lindos, bem vestidos, mas o brilho nos olhos é o que reflete o que está dentro. E isso só existe quando existe Cristo. Amém. Não tem como fazer fake nisso, certo, Jaime? Verdade. Sacerdote da casa, você rainha do lar, os meninos frutos de todo o amor que Deus tem ensinado no coração de vocês. E levar isso sendo cantado, a gente trabalhou muitos anos nessa área de música na igreja e eu sempre falei, tem uma música que sai da nossa vida. E esse tom que a gente leva à nossa vida, ele dá ritmo para tudo que está ao nosso redor. A nossa casa, o nosso dinheiro, o nosso relacionamento. E é lindo ver isso em vocês, porque é nele, somente nele. Exato. Amém. Parabéns, viu? Amém. Deus seja louvado. Tem mais uma pra gente também, né? E essa aí eu acho que é muito conhecida do pessoal lá de A casa. gente queria te ouvir de novo. Tá ali lindona ela, né? E essa daqui é muito conhecida do pessoal de casa, que é Tá Chorando Por Quê? E essa música é sensacional. Quem sabe pode até cantar junto em casa aí também. Solta a voz. A gente corta o nosso microfone depois, ô produção, pra gente cantar e não sair a nossa Isso. voz aqui só deles, tá bom? Aí gente Tirar a canta harmonia também, né? deles, né? Pra não atrapalhar nada. Mas vamos lá então. Tá Chorando Por Quê? A música, ela tem... O testemunho dela é muito forte para nós, porque foi a segunda música que nós gravamos, depois do primeiro que viralizou. E esse primeiro viralizou e as pessoas entravam nas redes e ficavam perguntando, só tem essa, queremos mais, mais, mais. E aquilo foi crescendo numa dimensão e eu meio que, o que está acontecendo? E eu lembro que uma semana depois, nessa pressão de crescimento, um boom que estourou a bolha, muitas pessoas assim do secular vindo, seguindo, compartilhando e comentando. E eu orei a Deus e eu falei, Senhor, eu preciso que tu me mostres qual é o teu propósito, porque eu sei que todas as coisas têm um propósito. Eu quero que o Senhor me mostre qual é o propósito. Foi só um viral? Todo mundo deve ter um viral aí, alguma coisa que caiu, tropeçou, um negócio que, né, que viralizou. Então me mostra qual o sentido disso, se há propósito nisso. E eu fiz um pacto com Deus, eu fiz um acordo com Deus. Como eu contei ontem no clube da música, tal qual o Gideão pediu a prova, se está molhado, se estiver seca, eu pedi, Deus, nós vamos gravar mais uma música. E se essa música tiver uma proporção, não precisa nem chegar a milhões, como esse primeiro vídeo chegou em menos de uma semana. Mas se tiver uma visualização considerável, diferente do que eu estava habituada a ter, eu vou entender que esse é um caminho que o Senhor quer que nós sigamos. E então nós paramos e gravamos a Tá Chorando Por Quê? E essa música hoje tem quase 20 milhões de visualizações. E todos os dias, eu não minto, todos os dias eu recebo uma notificação dessa música. Vai fazer quase um ano. Ela foi postada em novembro do ano passado. E até hoje eu recebo compartilhamento e comentário e testemunhos desse vídeo, dessa canção. Amém. E eu sempre digo que eu creio que isso acontece não porque, nós estamos bonitos lá cantando bonito, não. Eu creio que é também. Mas eu creio, eu recebo como a resposta de Deus, falando para mim, olha aí, é esse o teu propósito. Tá lembrando? Todos os dias eu sou lembrada por Deus do que Ele quer que essa família transmita, que é a mensagem de esperança e salvação para as pessoas. E toda vez que eu canto ela, eu me emociono, porque eu lembro que é Deus falando para mim, olha aí, é isso, esse é o caminho, andai por ele. Carol, isso evidencia, pastor, que vocês não têm apenas talento para cantar, vocês não têm só habilidade para cantar. Deus tem confirmado que deu a vocês dom para cantar, e dom é para edificação do corpo de Cristo na terra, onde houver pessoas que precisam ser acolhidas pela graça de Deus, e essa música
música chegar, é o dom de Deus tocando aquelas vidas para a glória do nosso Deus Pai, a quem vocês cantam agora também nessa canção que mais uma vez evidencia o poder e o amor de Deus. Amém. Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando. Deus mandou te dizer que Ele está cuidando. lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar Que tudo vai passar. Deus. Glória a Deus, hein? E como é bom a gente saber dessa mensagem de que nós temos um Deus ao nosso lado, cuidando da gente em todos os momentos e nos usando e usando a nossa família para ser bênção na vida de outros também. Talvez você que está aí acompanhando o nosso Entre Família, esteja pensando, né? Tá, mas quem sou eu? Você é um instrumento nas mãos de Deus para levar esperança. Você pode ser a voz de Deus a outras pessoas. Você pode ser o abraço de Deus a outras pessoas. Isso começa, sabe onde? Dentro do nosso lar. Mesmo que você talvez tenha crescido em uma família desestruturada, desestabilizada, mas sempre há uma nova chance, uma nova esperança para Deus poder restaurar tudo. Eu quero enviar para você a revista Lar Docilar, ensinando que sim, é possível a gente fazer da nossa casa, do nosso lar, um pedacinho do céu aqui nessa terra.
tratando de vários assuntos, como algumas heranças que a gente vem trazendo aí de família, heranças ruins, né? Coisas ruins e coisas boas também que a gente pode passar adiante. Fala sobre perdão, fala sobre vários outros temas que eu tenho certeza de que vão ajudar a trazer um lar mais estabilizado, um lar mais estruturado, trazendo um brilho a toda a comunidade e a sociedade à volta também. Peça sua revista agora mesmo, Lar Docilar, através do WhatsApp que está aí na sua tela, 12982444449. Você entra em contato com a gente, manda mensagem dizendo que quer a revista Lar Docilar, a gente já responde para você. E aí tem duas formas, você pode baixar para o seu celular ou computador o arquivo, onde você pode ler agora mesmo a revista digital, ou mesmo pedir e ela chega gratuitamente aí na sua casa também, tá bom? Lar Docilar. Quero enviar para você. Agradeço muito a família por cantar aqui com a gente, por nos fazer um momento tão especial aqui no Entre Família agora. Mas a Carol continua com a gente, viu? Vocês ficam ali nos bastidores. Qualquer coisa a gente chama vocês, vocês cantam assim, que não... Vocês são bons. Canta a qualquer momento, qualquer... Não? A gente já volta com vocês. Beijo, meus amores. Nós vamos para o intervalo. Na volta, continuamos conversando com a Carol. Estamos esperando a sua interação também, a sua pergunta. Nós queremos saber de você qual a influência que você carrega vindo da sua família ou que você está transmitindo aos seus filhos. Conta pra gente também. Fazemos o programa aqui sempre ao vivo, juntinho com você. Até já. Fico pensando no que a gente faz aqui todas as tardes. Aliás, não só o Entre Família, mas eu fico pensando também no que são as 24 horas das programações que você pode assistir aqui na Novo Tempo. Que tipo de influência nós estamos decidindo ser todos os dias por aqui? É aquela, sabe, que te lembra do quê? De que a vida que você leva pode ir muito mais longe do que você imagina. Quando, de maneira simples, como pessoas que aqui no passado se colocaram nas mãos de Deus, tiveram um sonho de apresentar para Deus um outro jeito de fazer comunicação, expandindo as maneiras que pudessem acontecer, para fazer chegar a vários corações aquilo que estava no coração deles, uma influência que eles queriam continuar espalhando. E de geração em geração, esses 30 anos que representam muito mais do que só 30 anos, mas a influência de um movimento profético que quer dizer que Jesus em breve voltará. E para isso nós estamos fazendo de tudo, colocando a vida, colocando os dons, talentos e também os nossos recursos, sabia? Os recursos que fazem chegar de forma gratuita a outras pessoas o conhecimento do Evangelho que é de graça. De graça recebei, de graça dai, disse Jesus. E eu sei que a gente tem algo para fazer por você. E nós precisamos te dar a oportunidade de que você use os seus dons e talentos e também as suas finanças para apoiar esse projeto que mantém toda essa influência diária da Novo Tempo no ar, no rádio, na web. E isso aqui é convidar você para ser um anjo da esperança. Gente que está colocando o coração, mas também os recursos, para que outros recebam a influência do Evangelho, através de todos os materiais que a gente entrega aqui. Mas especialmente esse mês de agosto, nós estamos massivamente falando de Brasília, porque é um território novo onde a Rádio Novo Tempo chegou, e ali no 92.9, essa frequência, sim, que você ouve a esperança, a influência de mensagens que vão transformar vidas. E é isso que a gente quer continuar fazendo. Isso é o DNA do porquê essa rede de comunicação existe. Que tal você doar agora? Seja aquilo que Deus colocou no seu coração, porque essa rede se mantém pelo milagre de gente convicta que quer espalhar o Evangelho, influenciar o mundo e prepará-lo para a volta de Jesus. Seja você um anjo da esperança agora aqui, ó, o QR Code está aí na sua tela, mas eu também te dou a chave Pix, que você anota rapidinho aí, anjos@novotempo.com, e você participa tendo a oportunidade de ser influência de vida para outras vidas através do Evangelho que você vai anunciar junto com a gente. Seja anjo, seja Novo Tempo. Muito bom. Enquanto você vai já fazendo a sua doação, que pode ser agora mesmo, como o pastor falou, através do Pix, anjos@novotempo.com, fácil demais, faça sua interação, porque a gente vai trazendo aqui faça a sua doação, porque a gente vai trazendo as interações aqui no nosso Entre Família. Vamos lá?
Joana Carla diz o seguinte, ó, ouvindo a Carol falando sobre o assunto e eu aqui achando que ouvir uma playlist relaxa em casa, relaxante em casa era fazer musicoterapia. Olha aí, Carol. Tá fazendo, porque a música, ouvir música pode não ser terapia, mas é terapêutico, tá Olha bom? aí, olha, é verdade. Funciona. Definição de termos perfeita. E assim, a música, ela tem esse poder, né? Eu inicio toda a primeira aula do ano, o tema é o poder da música. E eu explano isso, que a música, ela tem um poder sobre o nosso corpo que a gente não domina. E a música, ela entra na nossa mente e age no nosso corpo involuntariamente, ela não pede licença. Vai pro hipotálamo, né? Você quer um exemplo, você tá dirigindo, parou num trânsito, tem um carro do lado ouvindo uma música que você não é o seu gosto musical, que você passou 2 quarteirões, você está cantarolando aquilo ali. Ou o jingle do comercial que você fica repetindo, do político que você fica repetindo o número sem você querer. Às vezes você passa horas querendo tirar aquela música da sua cabeça e não consegue, olha o poder dela. Exato. E por isso que é tão importante da gente cuidar daquilo que a gente ouve, porque ela traz efeito relaxante ou um efeito contrário também. Isso que ela falou aqui, acho que é o recadinho máximo, porque justamente cuidado, mãozinha com o que toca, Exato. Cuidado, ouvidinho Ouvido com o que com- ouve, porque o que eu coloco para dentro de mim, isso vai também o quê? Sair depois, que sou transformado por tudo aquilo que eu contemplo. Exato. E música é um detalhe interessante, né? O raciocínio, ele vai filtrando as coisas, mas música, como você falou, ela entra direto no hipotálamo e ela já causa uma sensação antes de você codificar o que ela está trazendo pela letra. Por isso que algumas letras terríveis entram em nós, mas porque as melodias são boas. agradáveis. E as melodias vão lá, cavam o espaço e quando você percebe que você está cantando um negócio maluco, que não é um negócio bacana, não é uma virtude boa, Porque mas a ela melodia entrou, é boa. a melodia Pega. vendeu para você. Exatamente. Interessantíssimo. Mais uma interação aqui da Nadiege de Portugal. Boa tarde, meus queridos. Aqui todos cantam, seja na igreja, só no chuveiro. Cresci fazendo os cultos de família com meu irmão Neemias ao piano e a minha mãe puxando os hinos. A música está no nosso DNA e eu sou grata a Deus pelo privilégio de ter tido uma mãe que nos encaminhou para o louvor. Louvado seja Deus. Obrigada, Nadiege. Coisa Muito linda, bem. né? Tem mais? É demais. Olha, vamos lá. Genilza Ribeiro. Que lindo! Estou emocionada com essa família maravilhosa. Que Deus seja louvado. Amém. Amém. E é isso, Que bom. que a nossa vida aponte para Jesus, né? Exato. Que seja um reflexo. É. Mais uma. Obrigada, Genilza. Agora, Gisele Moraes. Carol, adultos também podem fazer musicalização? Estou amando as dicas. Então, a musicalização é infantil, musicalização infantil. O adulto, ele pode buscar uma aula de música, seja até mesmo como um meio terapêutico. Existem indicações médicas para pessoas que são ansiosas, que têm algum tipo de transtorno emocional, né, e que precisa tratar isso. Há indicações médicas para fazer aula de música. Você vai aprender a tocar um piano, vai aprender a ler partitura. É um momento ali de concentração, você desvia o foco do caos de fora e se concentra em algo novo ali. Então, há uma indicação, só que para o adulto já é a aula de música. A musicalização, ela é infantil, voltada ali para o público. Mas a aula de para o 2 adulto, a 10 perdão, anos. perdão, Aham. você falando e eu aqui. Mas para o adulto que não sabe nada, não sabe uma diferença, um dó, de Nem um um ré, ritmo, não tem um... Até para bater palma é descompassado. desencontrado. Parabéns. meio Wagner cantor, nessa sabe? Aí vai para aula de música. A música também, o professor de música que vai E se cuidar de vire. você. Porque a musicalização Ele ela tem um que vai. propósito muito Tem um propósito. Por exemplo, né? até os nossos instrumentos. Tipo, eu vou trabalhar com a Darleide, com aquele chocalho, com aquele tambor. Até o foco, o interesse é diferente, entende? Então, até nisso, se você não tem o ritmo, o professor de música,
ele vai te orientar, te dar ali passo, compassos, dar dica. Tem gente que é desritimada até para bater palma, até para bater o parabéns. Nós conseguimos enxergar isso na igreja. Às vezes estamos ali na igreja e puxamos um louvor para o pessoal bater palma. Mas bate palma aqui, ó, a pessoa está no contrapalma, na contrapalma. E tem os afinados que gostam de cantar alto. Ei, ai, ai. Empolgou. Ainda bem que para ser líder do Ministério Jovem em música, não precisa saber cantar e nem precisa ser jovem, né, pastor? Aqui ele já foi líder nesses Mas olha, departamentos. como Deus é misericordioso. demais. Até CDs JAs Deus me permitiu Gravar, olha aí, ó. Mas ele, Não cantando, ele só ele liderando. Cantou Ele também. cantando. Mas eu não canto, mas uma das coisas que sempre, ó, desde que eu me entendo por gente, a música sempre fez parte. O que eu gosto é de ouvir boa música e apreciar. Eu lembro quando vieram apresentar as melodias de alguns CDs, o de 2008, 2009, a gente pôde realizar. E é um dos mais ouvidos, o Brilha em Mim. Aquele CD, o Brilha em Mim, eu pude dirigir desde o começo até o finalzinho. E eu vejo que melodias que são, sabe, incorporadas a gerações e tal, estavam ali. Então, para escolher as músicas, para levar para a comissão e tal, eu falei, essa aqui dá, essa aqui não dá. Então, como que Deus vai dando? Então, são coisas lindas que você vai aprendendo nessas situações, mas o que eu pensei? Os tons da vida. A criança precisa aprender a ler isso, e ela aprende. Cara, uma goteira tem um ritmo, né? Sim. Aí você vai vendo o ritmo, o coração. Nosso coração bate num ritmo. Inclusive, se ele descompassar, você está passando mal. Exato. Tudo tem ritmo na vida. Então, ritmo, harmonia e melodia. Exato. É o que compõe a música. E isso tem na vida. E é legal quando os nossos pensamentos estão bons, quando a nossa conversa é boa. Isso transparece no nosso sorriso, no nosso jeito de olhar, no jeito que a gente trata as pessoas. Então, quando você está harmonizado por dentro, tem tons e sons da sua vida. E a influência que você exerce, tem gente que é gostoso ouvir a música que sai da sua vida. É agradável estar perto de você. Tem gente que parece que é um desafinar. Porque o jeito da pessoa é sabe, nossa, ali é um, sei lá, Muito barulhento. Um barulhento, está fazendo... Me deixa descompassado. Ontem nós recebemos aqui o casal Bechara, né? Isso. Ah, sim. E aí depois eu e o pastor Milanelli ficamos conversando antes de sairmos em definitivo. E assim, eu ainda muito tocada por ela, sabe? Que presença, os dois, mas ela em especial comigo, assim, que presença, né? Eu falava assim, um perfume. Hoje nós poderíamos dizer que música boa tê-los por perto. Que música ouvem da sua vida. É um título de um sermão que eu tenho. Eu achei lindo, porque quando Deus, assim como um piano, assim como qualquer outro instrumento, o violão que está ali, você lembra que você tem que afinar as cordas para ver se todas estão no tom certinho. É legal quando Jesus vem e afina a sua vida. Você entra, sabe, num ritmo e num som que ele funciona. Aí tudo da sua vida vai produzir som bom. Me fez lembrar isso que vocês fizeram aqui com a gente, o Jaime fazendo a gente cantar uma voz, eu outra voz, você noutra voz, a gente entregou mais ou menos, bem mais ou menos. Mas a vida também é isso, né? Cada um de nós com as suas diferenças, compondo essa grande orquestra que pode ser a vida, com as diferenças, mas que a gente entre em harmonia, se assim for, pela graça de Deus que nos move nesse corpo. A igreja, né? Ele é o maestro da orquestra. Ele é o maestro. Aqui, nós vamos viajando juntos. Mesmo. Maestro da orquestra, porque de cada um ele tira um som. E o grande lance de Deus, e a coisa mais linda de uma orquestra, é quando os instrumentos todos tocam junto, sai uma riqueza que você ouve cada som ali e eles todos se completam. Eu creio que Deus quer tirar essa música da gente quando leva a gente para a igreja, ensinando a gente, olha, você é meu irmão, eu preciso aprender a harmonizar a vida com você, você comigo, e nós precisamos aprender a nos ouvir. Ei, irmão, tá muito desafinado. Afina essa vida aí. Afina essa vida, e ele faz isso com a Bíblia. Exato. Vamos lá, mais interação aqui, vamos ver. Maria José, Brasília, olha aí, tá ouvindo a rádio Novo Tempo aí? 92.9. Boa. Sobre a influência da família, cresci em uma casa onde todo mundo falava alto e ao mesmo tempo. Eu acho que você mora lá em casa. Precisei de anos de terapia e fonoaudiologia para entender
que a minha forma de me expressar era invasiva para os outros. Tive que me recalibrar o tom de voz e aprender a ouvir. Olha só. Interessante, né? Porque dentro do ambiente familiar, normal, tá todo mundo se entendendo, tal, mas às vezes sai daquele ambiente, falando naquele tom, naquele jeito, pessoas podem ficar incomodadas, foi o que a gente falou, né? Parece que aprendeu que a vida estava meio tá dissonante. desafinado esse violino, aquelas notinhas meio... Exatamente. Aí carece de psicoeducação, né, Exato. Carol? Exatamente, tudo é a harmonia, né? Uma coisa que eu tento trazer muito para minha sala de aula, principalmente crianças, né? Eu dou aula do maternal ao 5º ano. E é uma fase difícil para ter o silêncio, né? A pausa. E eu trabalho muito isso com eles. A música, o som é legal, mas vamos ouvir agora o silêncio. Vamos pausar, vamos organizar. É um de cada vez. Tem o dia de ir para a salinha dos instrumentos, né? E aí todo mundo pega e começa aquela barulheira. E aí eu pergunto, e aí, isso tá bonito, tá agradável? Não, tia, tá barulhento. Agora olha só, vamos fazer no ritmo. Olha isso aqui, esses instrumentos fazem assim, esse outro faz assim. Olha só como fica mais bonito, harmonioso. E eu acredito que a igreja também é isso, né? O corpo de Cristo é isso. Todo mundo em sua harmonia e fica agradável. Quando nós temos uma igreja harmoniosa, é um ambiente agradável, né? E uma família também. E sabe o que eu aprendi, Carol? Uma igreja que tem vida é uma igreja que canta bonito. É verdade. Quando você for numa igreja e a música que é a igreja, sabe, o canto congregacional fala muito mais do que você imagina. Quando as pessoas e as famílias estão com os corações ligados à boa amizade, bom cristianismo, a música brilha, a música encanta. Agora, quando você vê melodia, ritmo de funeral numa igreja, um negócio borocochô e tal, os irmãos estão com a vida feia. Porque um não está cuidando do outro, um não está amando o outro. Porque não tem como você tirar música boa de vida feia. Também não ensaia, também não entrega o melhor dos dons e talentos para Deus, que também está nessa feiura aí, tudo, né? Nesse desarranjo. Está em desarranjo. Exatamente. Carolcita, muito obrigada, viu? Deus abençoe você, sua família maravilhosa, família Matos. Que Deus abençoe vocês. Estão lá cantando nas redes sociais ainda, né? Estamos. E vão permanecer, porque é ministério agora. Continuaremos. Pela graça de Deus. Deus te abençoe, meu amor. Muito Amém, obrigada. Jane, amém. muito obrigada. Manda um abraço. Laila também. E o... Brian, beijo. Um abraço para aquele povo querido do Tocantins. A gente carinhosamente chama Toca, né? No Toca. Olha, nós vamos lá pro Toca. Os cariocas no Tocantins. Os cariocas. Mas mande um beijo para toda aquela igreja querida. Temos bons amigos lá no Tocantins. Vou levar, um estado sim. que faz um evangelismo bonito, uma igreja vibrante. Uma igreja viva. Deus e abençoe. o nosso abraço, nosso agradecimento pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da realidade da nossa família, né? Falando um pouco de música, que é aquilo que nos motiva, que a gente ama fazer. Independente de ser trabalho, ministério ou dentro de casa, nós vivemos a música de fato. E abençoar outras pessoas. Eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre os meus filhos, porque eu entendo o meu ministério, eu entendo o meu chamado, mas eu também eu tenho a responsabilidade e a preocupação de não colocar um peso sobre eles. Então, quando nós falamos de música, do que nós estamos fazendo hoje aqui e com os vídeos que gravamos em casa, eu tento mostrar para eles que é apenas uma retribuição. Amém. É gratidão. Amém. Tá vendo o que Deus nos dá? Tudo isso que Deus deu, você gostou disso, né? Foi legal, né? Olha que bacana. Vamos agradecer a Deus? Vamos entregar um louvor a Deus e levar essa esperança para Ele? Amém. Então, nós agradecemos e que as famílias também possam receber isso em casa. Obrigado. Obrigada. Amém. Bem, Gente, olha aí como passou rapidinho, a gente falando de coisa gostosa. Que música tem tocado a sua vida e que música você emite com a sua vida? E aí eu peguei aqui um momento onde Paulo estava falando com um pastor novinho, o pastor Timóteo. E ele estava relembrando e agradecendo a Deus pelo que Timóteo era e estava se tornando como um líder da igreja, um pastor, um jovem pastor. Mas quando ele foi elogiar e falar algumas coisas para Timóteo, ele falou algo de ações de graças, que ele dava graças a Deus, a quem desde os antepassados sirvo com consciência limpa, porque ele lembrava das orações à noite, falando de Timóteo e tudo que estava acontecendo.
pensando na família de Timóteo, lembrando das lágrimas, de tudo que ele estava passando para ser o que Deus estava chamando ele para ser, para a influência que ele devia ser. Mas olha o verso 5, ó. Lembro da sua fé sem fingimento, falando para Timóteo. Mas aí, ó, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Gente, olha o que nós estamos falando aqui, uma herança linda deixada pela influência da vida da avó. Foi para o coração da mãe, essa mãe colocou no coração do Timóteo a Eunice. Olha só, Paulo não está falando, olha que sermão bonito que a Eunice pregou, que coisa linda que a avó Lóide falou. Não, olha, a fé delas, a influência disso na sua vida, Timóteo. Eu sei que essa mesma fé habita em você. Gente, se eu tiver alguma coisa para deixar como herança para os meus filhos, a influência de ter crescido na minha casa, fazer parte da minha família, se os meus filhos disserem isso um dia, eu cumpri minha missão. Será que não é essa também a sua missão? A missão de todos nós aqui? Que Jesus habite na sua vida e com a influência sua, na sua família e na sua casa, saia a influência de vida para vida. Que ouçam música de salvação, de alegria, de fé da sua casa e da sua vida. Amém. Amém. São demais. Minha gente, Entre Família de hoje já chegou ao finalzinho, né? Mas amanhã tem mais, 2h30 aqui na TV Novo Tempo. A gente vai falar sobre sons que marcam a vida de pessoas e famílias. Eita, música de novo. Mais música. Ei, Da hora. maravilha. Beijo, amores. Tchau, tchau. Tchau.